Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco. Estamos hoje com um texto retirado da obra Retalhos de Poesia, que são passagens escritas de forma poética sobre a vinda de Jesus aqui no nosso planeta. Então hoje o texto intitula-se O Paralítico. Jesus espalhava o seu poema de amor nas cidades por onde passava. Numa dessas cidades, trouxeram até ele um paralítico. O homem, por causa da multidão que o cercava, foi obrigado a passar pelo telhado. Quando, após descer pelo telhado, o homem viu-se diante de Jesus, disse-lhe: Senhor, quando durmo, sou levado a campos de sonhos, que me levam ao infinito. Sonho todas as noites que saio desta cama, ando pelo mundo, vejo uma criança que me toma pela mão e leva-me a passear. Chego na orla do mar, observo o encanto das marés, noto o repassar da brisa, sinto a chuva molhando meus cabelos. Há dias em que sonho com o voo dos pássaros. Vejo-me no alto de uma montanha, observando as emanações da beleza. E de repente, vejo uma revoada de pássaros, asas brilhantes, olhos agudos capazes de romperem a barreira da fantasia. Observo-os e sinto a amplidão da eternidade rompendo os elos do meu peito. Em outras noites sou levado às florestas dos afetos, onde músicos alados tocam cítaras e álamos de ouro. Seus cabelos refletem barretos de encantadores tecidos de beleza. Suas mãos possuem segredo de raras sinfonias, que falam de estações repletas de frutos, capazes de saciar a fome das estesias. Eles me convidam a bailar e saio voluteando com eles, imerso em leveza e absorto em lindas expectativas de felicidade. Porém, Senhor, no final da noite, quando findo as possibilidades dos meus sonhos, quando surge o peso de mais um dia e as ilusões retornam céleres à caixa de suaves fantasias, eis-me de novo na estreiteza do meu leito, a minha dura realidade de homem paralisado no âmago da tristeza. Passo os dias aguardando a presença de alguém. A fome de amor quase me enlouquece. A sede de carinho quase me leva aos tenebrosos delírios. O suor escorre abundante do meu corpo e raramente encontro alguém que banhe a minha alma. Esses homens que me trouxeram à tua presença e içaram o leito até o teto, são os amigos que se apiedaram da minha situação e que me conduzem aos canais da sobrevivência. No entanto, Senhor, esses amigos são trabalhadores do campo. Seus patrões os obrigam a prestarem contas e há dias que eles não encontram tempo para olharem por mim. Nesses dias, o peso da solidão esmaga meu peito. O sinete do abandono marca minha pele. O estilete da fome maltrata meu estômago. Em meu casebre, situado nos confins de uma miserável aldeia, vejo as sombras da melancolia abaterem-se sobre mim. Grito e ninguém me ouve. Choro e ninguém enxuga minhas lágrimas. No entanto, devido à misericórdia do Deus de Israel, ainda não morri, pois periodicamente esses amigos me levam água, alimentos e me banham. Sei que sou um pecador, mestre da poesia, mas se tu quiseres, tu poderás perdoar meus pecados e curar-me. Por isso te imploro, Senhor, cura-me. Jesus o ouviu e disse-lhe: Homem, a partir de hoje os campos dos sonhos estarão abertas as asas dos teus pés. Poderás caminhar por eles livremente,
correndo ao encontro de cachoeiras perfumadas, onde banharás o hino das tuas desilusões. Encontrarás uma criança que te tomará pela mão e o levará a planícies cobertas de beleza, onde os perfumes dos poemas inebriarão tuas narinas, despertando o teu coração para o chamado dos encantos inolvidáveis. Subirás nas mais altas montanhas, aquelas situadas nas escarpas das nuvens, e de lá observarás o voo dos mais audazes pássaros, aqueles que cruzam os insondáveis oceanos em busca de terras orvalhadas de infindáveis elegias. Sentirás nos teus cabelos o gosto saboroso da chuva, caindo em borbotões de alturas infindas, gotas leves, repletas de clarões de luar. Absorverás em tua pele o gosto da chuva prateada da liberdade, e jamais o suor do abandono molhará teu corpo novamente. Entrarás nas florestas de músicos divinos e homens capazes de bailarem além das tristezas. Eles tomarão tuas mãos e juntos bailarão contigo até o amanhecer. São os poetas da eternidade, que declamarão os mais intensos cânticos, alexandrinos metrificados nas correntezas do destino. Tu bailarás com eles, e os sinos dos dissabores calar-se-ão, pois tuas pernas, fortalecidas pela musculatura da fé, permitirão que tu bailes até que as fogueiras sagradas da vida iluminem as correntes do tempo, afastando os temores de dias fechados de lágrimas. A partir de hoje, tu somente chorarás de alegria. Dito isso, Jesus ergueu as suas mãos e o paralítico viu suas pernas ressequidas e miradas fortalecerem-se subitamente com a musculatura do amor. Durante a manifestação da autoridade poética de Jesus, capaz de curar enfermidades seculares, os olhos do homem inebriaram-se de visões e ele começou a gritar: Senhor, os campos dos sonhos aproximam-se de mim. O menino veio buscar-me e sei que serei capaz de correr de mãos dadas com ele, seguindo a rota dos ventos. As altas montanhas que tocam as nuvens aguardam-me e eu as escalarei e serei capaz de apreciar o voo dos pássaros viajores que buscam os mais distantes horizontes do universo. Os bosques das levezas esperam-me. Entrarei neles e encontrarei o bailado dos músicos divinos, aqueles homens e mulheres que novelam os fios dos poemas imortais, para com eles bailar a dança do alvorecer. A aurora segreda-me que hoje nasce um dia repleto de iluminações raras, onde os dedos róseos das nascentes e morredoras traçam linhas no caminho do adormecer, com o objetivo de desabrochar essências retiradas das ânforas da beleza. Inebriado de visões e sonhos, o homem ergueu-se do leito, adorou o Senhor da poesia divina e saiu carregando a cama que o aprisionava nos ombros há tanto tempo, pois os chamados dos ventos o levava a correr pelos campos. Embaraçados, os fariseus e escribas presentes pensaram: quem é este, capaz de despertar sonhos adormecidos dos homens? Quem é este que transforma a solidão em doce alavancas? Jesus, captando os pensamentos maldosos, disse-lhes: sou aquele que molha os lábios ressequidos dos homens sofredores com a poesia do amor. Sou aquele que vê espalhar cores luminosas de renovados sentimentos nas instâncias das janelas da alma. Sou o verbo criado na noite, capaz de temperar sabores dos dias,
acreditai, eu sou o Messias. Dito isso, Jesus saiu para outras cidades, injetando brilho de estrelas nos corações de homens. Saiu pelos rincões da Palestina, levando a todos o seu cântico, os sons divinos que modulavam o futuro da humanidade. E a sua passagem, os prodígios multiplicaram-se. Então, meus irmãos, os comentários que nós gostaríamos de fazer a respeito dessa passagem, que logicamente é uma ficção, né? O homem não falou aquele texto para Jesus, né? Ele apenas chegou e pediu para ser curado. Aquilo ali é a passagem do paralítico de Cafarnaum, tá? E lógico que ali é uma narrativa poética e ficcional em que foi colocado narrativas que não são reais. Apenas o que é real é o contexto do trabalho, né? Nesse encontro de Jesus com o paralítico de Cafarnaum. Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar como comentário é a incredulidade dos fariseus e dos escribas que duvidavam de Jesus. E até hoje, né, nós temos pessoas que duvidam da eficácia do espiritismo. Então nós sabemos, a doutrina espírita nos alerta, que Jesus ele deixou as suas palavras, mas ele enviaria o Consolador, que viria para relembrar o que tinha ficado esquecido. E o que ficou esquecido foi exatamente as distorções doutrinárias que foram acontecendo ao longo do tempo e que desembocaram em atitudes de fanatismo religioso, de intolerância, de disputas e de entendimento distorcido, no qual se fala: fora da igreja não há salvação. A doutrina espírita ela não veio mudar nada daquilo que Jesus nos fala. A doutrina espírita veio relembrar o que tinha ficado esquecido. E o que ficou esquecido foi que não é fora da igreja não há salvação. Não é fora do espiritismo não há salvação. É fora da caridade não há salvação. A caridade é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando nós conseguimos direcionar a nossa vida para o amor a Deus e amor ao próximo, nós estamos encontrando a felicidade relativa, que faz com que nós saibamos conviver de forma tranquila com as nossas expiações e provas, absorvendo no conhecimento espiritual a resiliência, a resignação, a persistência e a coragem, que são conquistas para que nós saibamos encarar sem medo, encarar com tranquilidade as provas ou expiações que fazem parte da nossa trajetória. Então, logicamente que nós não estamos aqui dizendo que sofrer é bom, porque muitas pessoas, eu sempre gosto de ressaltar esse entendimento, que tem pessoas que falam que os espíritas gostam de sofrer, né? O espírito é masoquista, gosta de sofrer, gosta de exaltar o sofrimento. O que o espiritismo nos fala é que nós vivemos ainda num mundo de provas e expiações e que as dificuldades da vida, as frustrações, as provas, os desafios existenciais são inevitáveis em função do mundo pelo qual nós estamos inseridos. Como podemos diminuir essa carga de negatividade e de problemas que o nosso mundo ainda nos apresenta? Exatamente através de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a nós mesmos. Quando nós deixamos de nos preocupar muito com a nossa situação pessoal e também nos preocupamos com a situação dos nossos irmãos, daqueles que estão à nossa volta, daqueles que necessitam de uma palavra amiga, de um aconselhamento, de uma ajuda material, nós estamos construindo uma felicidade relativa que fará com que nós, apesar de muitas vezes estarmos sofrendo muito, nós estarmos conquistando, né, uma situação equilibrada. E o outro item que nós gostaríamos de ressaltar é uma passagem de Jesus que também nos fala sobre aí no caso é uma moça que ela é paralítica, que ela estava em sua casa e ela era paralítica, era uma mulher, inclusive uma moça, uma jovem, que era da classe média alta da época, né? Era aquela romana, era aquela da elite romana. Aí Jesus estava passando pela local onde ela se encontrava, visitou a casa dessa moça, chegou na borda do leito dela e começou a conversar, falando sobre a boa nova. E aquela moça ficou encantada, né? E ficou ouvindo Jesus relatando a sua proposta de paz, de harmonia, de felicidade. Jesus foi embora e ela continuou paralítica. Aí seus pais estranharam, falaram: minha filha, você não pediu ao Rabi para que você ficasse curada? Você não pediu ao Rabi para que você saísse desse leito? E ela disse o seguinte: não, eu prefiro que a minha alma seja curada e que o meu corpo continue passando pelas dificuldades necessárias para a depuração da minha alma. Então veja, essa companheira compreendeu em maior profundidade aqueles ensinamentos de Jesus, porque Jesus trazia a cura, mas muitos daqueles que eram curados por Jesus voltavam a enfermar porque não estavam aptos a mudar de atitude e ter uma atitude de maior equilíbrio. Esse companheiro que está sendo citado aqui nesse texto, né, ele, é o que eu falei, né, é um texto ficcional, né? Então, é aquela passagem do paralítico de Cafarnaum, em que Jesus estava na casa de uma pessoa e chegou um paralítico e ele queria ficar curado. Aí içaram o leito que ele estava deitado, né? E colocaram ele diante de Jesus, e Jesus o curou. Então a Amélia Rodrigues nos fala que depois que aquele homem saiu da presença de Jesus, o que ele fez? Ao invés de agradecer a cura, né? Agradecer a Deus a cura, procurar verificar de que maneira que ele ia conduzir a sua vida dali por diante, o que ele fez? Ele foi para a taberna comemorar com os amigos dele, bebendo e conquistando mulheres. Ali no texto da Amélia Rodrigues não fica claro se ele era casado, mas provavelmente não. Então ele ficou ali naquela situação de querer comemorar a cura através da renovação dos vícios. O que ia acontecer com ele? Provavelmente seria novamente enfermar novamente, porque ele estava voltando àquelas situações que o levaram a estar paralítico, estar com limitações físicas. E nas obras da doutrina tem uma passagem interessante de uma mãe espírita que tinha um filho paralítico. E ela era uma espírita muito dedicada e ela orava muito, ela era uma pessoa de muita fé e ela orava muito para que o seu filho fosse curado. E aí os mentores falavam para ela: calma, minha amiga, calma que a cura virá no momento certo.
E ela continuava orando. Aí um dia, ela chegou para o mentor da casa que ela frequentava e falou assim: meu irmão, não é possível acelerar a cura do meu filho? Aí ele falou: bom, nós vamos fazer essa concessão a você, mas você verá que terá consequências. Aí ela: não, pode, o senhor pode curar. Aí ele curou o rapaz voltou, os mentores, né? Executaram a cura no rapaz e o rapaz sumiu de casa. Aí ela ficou procurando ele saiu de casa, não disse para onde ia, desapareceu. E aí ela ficou sabendo que ele estava jogando, bebendo e em prostíbulos. Aí ela voltou ao mentor e o mentor falou: eu não falei para você que ainda não estava na hora dele ficar curado, que ele ainda precisava de um tempo maior, porque ele ainda intimamente não estava preparado para a cura. Aí ela se resignou e falou: olha, então o senhor faz o que for melhor para ele. Passado alguns dias, os amigos dele chegaram com ele paralítico novamente, ele muito revoltado porque ele tinha aproveitado aquela oportunidade, tinha vivido intensamente aqueles momentos em que ele não estava mais curado, ele muito revoltado, rebelde, né? E ele voltou a ficar enfermo. Então aí o mentor mais adiante falou assim: ele precisa estar no leito para que ele não se comprometa novamente de erros que ele já cometeu em vidas anteriores. Então, quando às vezes surgem determinadas doenças, determinadas expiações, você está bem de saúde, está tudo bem, aí de repente você tem um problema de saúde grave, tem alguma dificuldade, isso é o quê? É o testemunho e é para que nós aprendamos com algum recado da espiritualidade que nós precisamos refletir. Então Deus, o acaso não existe. Então Deus, ele não nos não permite que nós passemos por determinados sofrimentos se não houver necessidade para o espírito de aprender algo. Então é isso que a gente tem que entender, né? A gente às vezes reclama: mas poxa, Deus me abandonou, por que Deus está fazendo isso comigo? Eu estou doente, eu vou morrer e Deus não me cura, né? E aí o que ocorre? Aquilo ali é o que? Exatamente a necessidade de nós passarmos por determinadas provas para que nós reflitamos e para que nós tenhamos mais cuidado com as nossas atitudes. Então esse companheiro aqui do Paradiso de Cafarnaum, a Amélia Rodrigues, nas obras dela, ela relata que ele não aproveitou a oportunidade. Ele foi para o bar, foi para a taberna, ficou lá com os amigos bebendo, fumando, né? Não sei naquele tempo, não sei se tinha cigarro, mas devia ter alguma coisa semelhante. Se envolveu com mulheres e a cura de Jesus para ele não adiantou nada, né? Assim, no sentido de que ele não aproveitou a oportunidade para ele mudar a sua trajetória. Então, meus irmãos, é isso que nós gostaríamos de comentar sobre essa página, que nós tenhamos cuidado com as nossas atitudes, quando chegar o sofrimento, que nós não fiquemos reclamando, porque quando ele surge, é porque Deus está nos mandando um recado e nós precisamos passar por algo para que nós possamos crescer espiritualmente. Até o próximo vídeo, fiquemos com Jesus, que Ele nos abençoe.